E aí, meu Prime? E aí, minha Prime? Vamos continuar estudando potenciação. Nessa aula 02 da nossa sequência, iremos aprender as propriedades das potências. Por favor, preste bastante atenção em cada uma das propriedades. Por quê? Essas propriedades que iremos aprender na potenciação, iremos utilizar em logaritmo, iremos utilizar em exponencial. Tudo bem? Então anota tudo, pega o seu caderninho, pega o seu módulo de anotações e coloca tudo que eu te ensinar. Mas assim, logo de cara, vou te falar o seguinte: Profis, por que a gente estuda as propriedades? As propriedades facilita exatamente as resoluções de questões. As propriedades otimiza exatamente o nosso tempo. Tudo bem? Tudo certinho? E assim, o que que eu vou ensinar você? Eu vou ensinar cada uma das propriedades e você vai aprender como cada uma das propriedades ocorre. Sabe por quê? Vou te falar, vou confessar uma coisa para você. Quando eu era pré-vestibulando, quase não sai. Quando eu era pré-vestibulando, o professor falava, eu entendia, mas eu fazia aquela coisa da aplicação mesmo. Olha, aperta parafuso que vai dar certo. Então, o que que eu vou falar para você? Eu vou ensinar você não só a apertar parafuso, eu vou ensinar por que aperta exatamente o parafuso. Entendido? Compreendido? Então, vamos lá trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Propriedades das potências. A primeira propriedade é exatamente potências de mesma base. Prof, já sei essa. Ah, óbvio que você já sabe essa, tenho certeza. E se você não sabe, vamos lá brincar com a nossa primeira propriedade. Vamos lá. Vou colocar o seguinte: A elevado a m, tudo bem? Vezes quem? A elevado a n. Estou começando algebricamente para que você entenda depois numericamente, tudo bem? Vamos lá. Primeira propriedade, potências de mesma base. Qual a regrinha, professor? A regrinha é muito simples. Na multiplicação de potências de mesma base, qual a regrinha, professor? Conserva-se a base e faz o quê? Soma os expoentes. Beleza? Tudo certinho? Há uma coisa importante aqui. Vamos lá para que você entenda. A gente vai definir essa base sendo diferente de quem, professor? Diferente de zero. Profs, a base pode ser zero? Na multiplicação de potência de mesmas bases, eu vou até pensar que pode ser zero, né? Aparentemente, eu vou pensar que pode ser zero, mas não é para pensar. Lembra que a gente aprendeu exatamente toda vez que o expoente for negativo, a base tem que ser diferente de zero? A gente não aprendeu isso na aula anterior? Então vamos definir logo de cara. Vamos lá. Eu tenho a elevado a n vezes a elevado a n. Qual é a definição aqui, professor? Eu já vou definir que essa base é o quê? Diferente de quem, professor? Diferente de zero. Tudo bem? E aí, profs, a regrinha é muito simples. Na multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Profs, é só isso, simplesmente só isso. Eu vou te dar um exemplo para que você possa compreender exatamente com maestria. Vamos lá por partes. Exemplo, você coloca aí bem organizadinho para a gente evoluir. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. E aí, profs, o que é que nós temos? Nós temos multiplicação de potência de mesma base. Sim, nós pegamos aqui primeiro multiplicação de potências de mesma base, definindo que a base é o que, professor? Diferente de zero. Qual é a regrinha, professor? Conserva-se a base e soma os expoentes. Nesse caso, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. E aí, prof, já sei, você vai conservar a base e somar os expoentes. Vai ficar 3 mais quanto? Mais 2. E simplesmente você sabe que 3 mais 2 vai te dar 5. E aí, profs, vamos lá brincar? 2 elevado à quinta é o 2 multiplicado 5 vezes. E aí você sabe que o 2 multiplicado 5 vezes vai te dar 32. Mas, vou ser sincero com você, eu ficava viajando aqui. Eu aceitava como verdade, mas eu não entendia exatamente como ocorria. Vamos lá entender por partes? Qual a regrinha, professor? Na multiplicação de potências de mesmas bases, sim, conserva-se o que, professor? Exatamente a base e somos expoentes. Potências de mesma base. Na multiplicação, conserva a base e somos expoentes.
Tô chato, falo várias vezes, porque eu preciso que você entenda e você não esqueça disso, tudo bem? Profs, vamos lá entender o que é que nós fizemos? Conservamos o 2 e somamos exatamente os expoentes. 2 mais 3 que nos deu 5. Mas vamos lá entender passo por passo. Você tem 2 ao cubo. 2 ao cubo significa dizer que você vai pegar o 2, multiplicar por 2 e multiplicar por 2. Sim? Vezes quem, professor? Ah, profs, eu tenho exatamente ali 2 ao quadrado. Significa dizer que você vai ter 2 vezes 2. Quando você observar aqui, você tem o quê? 5 fatores iguais. E aí você lembra que exatamente a potência surgiu da ideia de multiplicação de fatores iguais. E a regrinha simplesmente você vai repetir exatamente o fator, que nesse caso é 2, e contar a quantidade de fatores. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí você fica exatamente com o expoente 5. Ah, entendi, profs. É assim que ocorre? É. E claro que você não vai perder tempo fazendo isso. Simplesmente aqui é para você entender a ideia e aí você mata exatamente a multiplicação de o que, professor? De potências de mesma base. Prontinho, vou colocar aqui para você exatamente como quem, professor? Exatamente como ponto quem colocar ponto A. Deixa eu mais ponto A, ponto 1, colocar para você. 1.1, colocar aqui para você. 1.1 vai ficar bem legalzinho aqui. Nesse caso, 1.1 por multiplicação de potências de mesma base. Até aí, tudo certinho com você? Mas vamos lá, para você entender. Quando era multiplicação de potências de mesma base, eu ficava tranquilo. Vou ser muito sincero com você. Eu ficava assim, olha, entendi, não entendi. Mas quando chegou na divisão, eu realmente não entendia. Fazia, mas não entendia. Ah, prof, você fala assim? Falo sim, porque você precisa entender, por mais que hoje eu seja professor de matemática, mas um dia eu fui aluno como você, e às vezes você não entende o porquê ocorre. E eu explico o porquê ocorre, porque na hora que você vai fazer um cálculo, você não vai ficar viajando, ah, por quê, como? Tudo bem? Vamos lá. Eu vou chamar de 1.2, tá bom? Colocar assim, 1.2, vai ficar bem legalzinho aqui. Coloca aí para você. 1.2. O que que eu vou trabalhar agora? Vamos lá. Brincar mais uma vez. Vou colocar A elevado a M dividido por A elevado a N. A regrinha é muito simples. Faz exatamente aquela coisa de abrir o coração. Vamos lá evoluir. Se na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, na divisão, que é a operação quem, professor? A operação inversa da multiplicação, o que vai acontecer? Se na multiplicação você soma os expoentes, na divisão você vai fazer o quê? Subtrair os expoentes. Pegou a visão? Vamos lá. Na divisão de potências, sim, professor, de mesma base, agora é divisão de potências de mesma base, você conserva a base e faz o que, professor? Subtrai exatamente os expoentes. E aqui eu vou ser muito sincero com você. Eu, mais uma vez, sendo sincero com você, eu fazia, mas não entendia como é que ocorria. E agora eu vou te mostrar exatamente como é, por que isso ocorre. Vamos lá, por partes. Eu vou colocar em forma de fração. Coloca aí exemplo e você vai entender. Vamos lá. Eu vou colocar 2 elevado à quinta sobre toda a fração é uma divisão. Tudo bem? Coloca aí para você. 2 elevado à quinta sobre 2 elevado ao cubo. Coloca aí para você. E aí, profs, qual é a regrinha? Já sabemos. A divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. E aí você vai ter o seguinte: 2 à quinta sobre 2 ao cubo vai ficar com 2 elevado a 5 menos 3, e aí você vai ficar com 2 elevado a 2, e 2 elevado a 2, com certeza você sabe que é 4. Beleza, profs. E aí, eu ficava um pouquinho viajando, mas eu vou mostrar exatamente para você por que você pode fazer isso. Vamos lá. Se você tem 2 à quinta, significa dizer que você tem o fator exatamente 2, a base 2 multiplicando 5 vezes. Você concorda comigo? E aí você vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Sob quem, professor? Sob 2 ao cubo. 2 ao cubo significa dizer que o 2 vai ser multiplicado 3 vezes.
E aí, profs, e agora o que é que você tem? Ah, profs, no numerador, multiplicação, no denominador, multiplicação. Simplesmente você pode simplificar 2 com 2, 2 com 2 e 2 com 2. Quando você faz isso, observe que ocorreu o quê? Já sei, professor, ficamos com 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 2, e simplesmente subtraímos, sim? Pegamos 5 que tinha no numerador, menos quem? 5 que tem no 3 que tem no denominador, e 5 menos 3 te dá 2. É por isso que você faz exatamente a propriedade de que, professor? Na divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Profs, entendi a ideia, prontinho, mas você não vai precisar fazer isso, porque você já sabe a propriedade. Vamos lá? Na divisão de potências de que, professor? De mesma base, conserva-se a base e subtrai exatamente quem, professor? Os expoentes. 5 menos 3 vai te dar 2 elevado a 2, que te dá quem? Que te dá 4. Profs, é só isso, simplesmente só isso. E agora preste atenção no seguinte, vamos lá. Lembra que o seu problema é entender enunciado, sim? E aí, o que, que vai ocorrer? Vamos lá. Na 1.1 é multiplicação de potência de mesma base. Na verdade, não vai cair para você multiplicação, vai cair produto. Na multiplicação, perdão, no produto de potências de mesma base. Normalmente vai cair assim para você, tudo bem? Produto é multiplicação, eu te falei na aula anterior, tudo bem? Na multiplicação de potências de mesma base, no produto de potências de mesma base. Aqui você tem divisão. E na divisão, professor, qual é o nome que vai ocorrer? Quociente. Quociente de mesma base. Grava isso. Produto, multiplicação. Coloca aí para você. Preciso te falar tudo, porque no enunciado você tem que saber tudo. Vamos lá. Multiplicação, profs. Vamos lá brincar um pouquinho. Vamos lá. Multiplicação. Coloca aí pra gente. O que é que vai ocorrer, professor? Vamos lá? Na multiplicação, qual é o nome que vai ocorrer? Vai ocorrer o nome produto. Coloca aí pra gente. Produto, profs. E na divisão, o que é que vai ocorrer? Qual é o nome que vai aparecer no enunciado? Na divisão, vai acontecer o quê? Vai aparecer o quê, professor? Quociente. Coloca aí pra gente. Exatamente assim que cai no seu enunciado, tudo bem? Produto significa dizer que você vai fazer a multiplicação. Divisão significa dizer que você tem quociente. Quociente é divisão. Entendido? Compreendido? Colocou isso aí? Prontinho. Eu sei que você já colocou isso aí. Então, são duas propriedades que constantemente vai aparecer nas suas questões, nos seus enunciados, ou exatamente você vai precisar para responder algumas questões. Vamos lá? Na multiplicação de potências ou produto, sim, de mesma base, faz o que, professor? Já sei. Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Na divisão, no quociente de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Sou chato porque eu preciso que você domine tudo com maestria no estilo Matemática Prime, tudo bem? Vamos lá, vamos evoluir. Vamos brincar com a outra propriedade. Propriedade 2, coloca aí pra gente. Potências de mesmo expoente. Coloca aí pra gente, escreve aí. Potência de quem, professor? De mesmo expoente. E aí, profs, preste atenção. Vamos lá. Essa propriedade aqui é aquela propriedade que normalmente o aluno e a aluna ele esquece quando está fazendo questões. E é uma das propriedades que você precisa dominar com maestria. Essas duas primeiras aqui, ou a primeira, né, que está dividida entre 1 e 2, todo mundo sabe, ou a grande maioria sabe. E se você não sabe, já está sabendo agora. Mas essa aqui, potências de mesmo expoente, professor, muita gente não sabe. Vamos lá brincar? O que você sabe? Que na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Mesma base, só que aqui é mesmo o que, professor? Mesmo expoente. Vou colocar para você exatamente algebricamente primeiro. Você vai ter A elevado a N, coloca aí para você, vezes B elevado a N. Observe que as bases são o que, professor? São diferentes, tudo bem? Presta atenção. Vou até colocar para você do mesmo esquema aqui, tudo bem? Coloca assim, 1.1, para que você entenda. 1.1
Bonitinho aqui. 1.1 não, perdão, é 2.1 aqui. Prontinho, profs, 2.1. Coloca assim, vamos lá? A elevado a n vezes b elevado a n. O que que você tem aqui? Multiplicação de potências de mesmo expoente. Expoente. Observe que essas bases são diferentes. Percebeu? E aí, profs, e aí é muito simples. Simplesmente você vai multiplicar as bases a vezes b e conservar o expoente. Profs, é só isso. Meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso. Vamos lá? Eu vou te dar um exemplo para que você possa entender aqui. Vamos lá. Exemplo bonitinho. Por favor, anota tudo porque você precisa dominar com maestria, tudo bem? Vamos lá. Eu vou colocar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Observe que essas bases são diferentes. Porém, entretanto, todavia, os expoentes são iguais. E a regrinha é muito simples. Quando você tem o quê? Multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente, tudo bem? Você simplesmente multiplica as bases, tudo bem? E faz o quê? Conserva o expoente. E aí você vai ter 2 vezes 3, que vai te dar quanto? 6, nesse caso ao cubo. E 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. E com certeza você sabe que é 216. Profs, é só isso, simplesmente só isso. Mas também pode ocorrer na divisão. Coloca aí para você 2.2. Vamos lá, a elevado a n sobre b elevado a n. Lembrando que, obrigatoriamente aqui, o nosso b tem que ser o quê, professor? Diferente de quem, professor? Diferente de zero. Tudo bem? Entendido? Profs, e aí? Observe, divisão de potências com bases diferentes e expoentes iguais. Ah, já sei, professor. O que vai ocorrer? A gente vai dividir o que, professor? Iremos fazer o quê? Dividir as bases e conservar o expoente. Profs, é só isso, meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso, tudo bem? Exemplo, coloca aí, por favor, o exemplo para que você possa evoluir junto comigo. Vamos lá, brincar. Coloca o seguinte, 6 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. E aí, profs, divisão de potências de bases diferentes com expoentes iguais. Você faz o quê? Divide exatamente as bases e conserva o expoente. E aí você sabe que 6 dividido por 2 te dá 3, você fica com 3 elevado a 4 ou 3 elevado a quarta, e você vai pegar o 3 e multiplicar 4 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Profs, é só isso, meu lindo, minha linda. Em relação às primeiras propriedades, são exatamente só isso. Tudo bem? Entendido e compreendido? Iremos fazer exercícios para que você possa compreender, tudo bem? Mas vamos lá, vamos evoluir. Vamos lá, aprendemos primeiro potências de mesma base, pegamos com a ideia na multiplicação e na divisão, e também pegamos a segunda propriedade, que é potências de mesmo expoente. Tranquilo? Tudo certinho? Vamos lá, vamos evoluir igual Pokémon. Vamos lá. Terceira propriedade que iremos trabalhar é a potência de potência. Coloca aí, potência de potência. Profs, cai. Vamos lá brincar, preste atenção e vamos lá tirar a onda. É o seguinte, eu vou colocar aqui para você, só vai ter uma só, é isso mesmo, só vai ter uma bonitinha, potência de potência, só uma. Vamos lá. Observe comigo, teremos a elevado a m vezes, não, a elevado a m elevado a n. E aí, profs, a regrinha é muito simples. Potência de potência, você conserva a base e multiplica exatamente os expoentes. Profs, tem como explicar numericamente? Tem sim. Eu vou te explicar que dá certinho essa propriedade. Vamos lá. Eu vou colocar o seguinte: 2 elevado a 2 elevado a 3. Tudo bem? Vamos lá? Profs, quer ver que a ideia vai dar certo? Vamos lá. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, com certeza você sabe que é 4. Ó, profs, o senhor não está aplicando a propriedade. Calma aí que eu vou aplicar. Vamos lá por partes. 2 elevado a 2 te dá 4 elevado ao cubo, e 4 elevado ao cubo significa dizer que iremos multiplicar o 4 3 vezes. 4 vezes 4, 16, vezes 4 vai te dar 64, tudo bem?
Ou se você aplicar a propriedade, vamos lá, ou se você aplicar a propriedade, você vai ter quem? Vamos lá. Você tem 2 ao quadrado, coloque pra gente, 2 ao quadrado elevado a 3, não é isso? Nós temos 2 elevado ao quadrado elevado a 3, potência de potência. E aí, profs, qual é a regrinha? A regrinha é muito simples, que potência de potência conserva-se a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 vai te dar quanto? 6. E 2 à sexta significa dizer que iremos multiplicar o 2 6 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2 te dá 64. Essa propriedade bateu certinha. Entendido e compreendido? Posso vacilar aqui, profs? Não posso nem imaginar, nem cogitar em pensar em errar essa propriedade, tudo bem? E aí, profs, vamos lá, na quarta propriedade, vamos lá. Potência de uma potência. Olha a diferença, vamos lá, diferença, vamos lá? 3. Potência de potência. Agora nós temos potência de uma potência. Vou colocar aqui para você exatamente o seguinte. A, colocar bonitinho, A elevado a M elevado a N. E aí, profs, a regrinha é muito simples. Primeiro você vai ter que fazer exatamente a potência que está no expoente. Sim? Entendido? Vamos lá para que você possa entender por partes aqui. Profs, é só isso? Simplesmente só isso. Preste atenção aqui e você vai entender. Vou colocar para você 2 elevado a 2 elevado a 3. Tudo bem? E aí, profs, nós temos 2 elevado a 2 elevado a 3. Nós temos o que aqui? Potência de uma potência. A regrinha é muito simples. Você primeiro vai resolver a potência que está no expoente. Conserva-se a base, bonitinha, e faz a potência que está no expoente. 2 ao cubo vai te dar quanto? Vai te dar 8. Simplesmente assim. E o 8, perdão, e aí você ficou com 2 elevado a 8. E o 2 vai ser multiplicado exatamente quantas vezes, professor? Ah, já sei. Exatamente 8 vezes. E o 2 multiplicado 8 vezes te dá 256. Tudo bem? Entendido? São essas propriedades que você precisa dominar com maestria para que você possa tirar exatamente a velha onda. Entendido? Compreendido? Profs, tem mais propriedades? Não. Só são exatamente essas 4 propriedades, só que subdivididas. Confere comigo? Presta atenção. Vamos lá evoluir aqui. Na potências 1, né? Propriedade 1. Potências de mesma base. Iremos analisar a multiplicação e divisão em potências de mesmo expoente. Nós temos potências de mesma base e potências de mesmo expoente. Analisamos a ideia na multiplicação e na divisão. Aqui também iremos colocar a ideia na multiplicação e na divisão. Entendido e compreendido? E aí temos as outras duas propriedades. Potência de uma potência, que você multiplica os expoentes. Mas na potência de uma potência, você resolve a potência que está no expoente. Tudo bem? Mas para que você possa compreender tudo com maestria, aplicar cada uma das propriedades, iremos fazer o quê, professor? Já sei, profs. Iremos trabalhar com os exercícios propostos, tudo bem? Vamos lá, anota tudo porque eu preciso que você domine tudo com maestria. Vamos lá, na nossa sequência são os exercícios propostos 02. Diz exatamente o seguinte, vamos lá? Nas questões de 1 a 11, efetue as operações indicadas utilizando as propriedades das potências quando você julgar conveniente. E aí, profs, e aí eu vou falar uma coisa para você. Vamos brincar, vou manipular lindamente aqui cada uma dessas questões, tudo bem? Vamos lá brincar aqui? Presta atenção, questão 1 não tem mistério. Nós temos 2 ao cubo, colocar para você aqui bonitinho, 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Qual é a regrinha, professor? Já sei, a regrinha é muito simples. Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Vamos lá? Na 1 você tem o seguinte, questão 1, 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Conserva-se a base e faz o que, professor? Soma os expoentes. E aí você vai ficar com 2 elevado a quanto? Elevado a 8. Tudo bem? E aí, professor, 2 elevado a 8, você já sabe que é 256.
Agora presta atenção em um detalhe aqui que eu vou te ensinar agora. Vamos lá. Você aprendeu comigo o seguinte, vamos brincar, que na multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Não foi isso que você aprendeu comigo agora? Eu estou trabalhando agora exercício e preciso evoluir com você. Toda vez que você tiver uma soma no expoente, você tem que lembrar que essa soma no expoente veio de quê? De uma multiplicação de potências de mesma base. Assim como você pode ir, você pode retornar. Pega essa visão, porque isso aqui é importante. Presta atenção. Mais uma vez, você pode ter situações que você tem que sair da soma dos expoentes para multiplicação de potências de mesma base. Entendido? Compreendido? Mais uma vez, vamos lá? Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Assim como você pode ir, você pode retornar. Porque, professor, toda vez que tiver uma soma no expoente, você tem que lembrar que essa soma veio de quem? De uma multiplicação de potência de mesma base. Ah, profs, então o senhor quer me dizer o seguinte: eu tenho o seguinte, 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Transformamos em quem? Em 2 elevado a quem? 3 mais 5. Assim como eu tenho 2 elevado a 3 mais 5, eu posso fazer o quê? Eu posso retornar. Tudo bem? Entendido? Isso é tão importante nas manipulações que iremos fazer futuramente, perdão. Isso é tão importante nas manipulações que iremos fazer futuramente, e eu preciso te falar agora. Agora saiu tudo bonitinho o meu pensamento. Tudo bom? Certinho, compreendido? Presta atenção. Assim como você pode ir, você pode voltar, você pode retornar. E aí, profs, e aí vamos lá. Na 2 nós temos o seguinte, questão 2. Nós temos o seguinte, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a quem, professor? A menos 3. E aí, profs, e aí você já sabe, qual é a regrinha aqui? Nós temos o quê? Multiplicação de potências de mesma base. Qual é a regrinha? Você conserva a base e soma os expoentes. Você pode fazer direto? Pode sim, sem nenhum problema. Vamos lá? 2 mais 6 vai te dar 8, somando com menos 3 vai te dar quanto? Vai te dar 5. Vamos lá? Você vai ter 2 e vai somar com 6, colocar bonitinho aqui, e vai somar com menos 3, concorda? E aí você vai ficar com 2 elevado a 5, e 2 elevado a 5, com certeza você sabe que é 32. Profs, posso vacilar aqui? Não. Você não pode nem pensar, nem cogitar e nem imaginar errar isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Na 3 você tem o seguinte, 2 à quarta dividido por 2 ao quadrado. Já sei, professor. 2 à quarta dividido por 2 ao quadrado. Qual é a regrinha, professor? Na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e soma os e subtrai os expoentes. E aí você vai ficar com 2 elevado a quem? Ah, já sei, professor. 4 menos 2. E você sabe que 4 menos 2 vai te dar 2. Ficamos com 2 elevado a 2, que te dá quanto? Que te dá 4. Preste atenção aqui. Toda vez que você tiver uma subtração exatamente no expoente, significa dizer que ela veio de quê, professor? De uma divisão de potência de mesma base. Presta atenção. Subtração no expoente significa dizer que veio de quem, professor? Veio de uma divisão de potências de mesma base. Sim, profs, presta atenção, isso aqui é importante. Vamos lá. Se você tem A elevado a M dividido por A elevado a N, significa dizer que você pode transformar em quem? Em uma você pode conservar a base e fazer o quê? Subtrair os expoentes, tudo bem? Mais uma vez, na divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Assim como você pode ir, você pode fazer o quê, professor? Você pode voltar mais uma vez. E aí você tem que ficar atento. Mais uma vez, preste atenção. Se você tem uma subtração no expoente, significa dizer que você tinha antes uma divisão de potências de mesma base. Assim como você pode ir, você pode voltar, você pode retornar. Entendido?
Compreendido? Profs, até aí, sem nenhum problema. Posso evoluir? Vamos lá, vamos evoluir e tirar a velha onda. Questão 4. Nós temos o seguinte, questão 4, temos 2 elevado a 76 sobre 2 elevado a 74. Fração é a divisão. Qual é a regrinha, professor? Na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 76 menos quem? 74. E aí você sabe que você vai ficar com 2 elevado a 76 menos 74, você vai ficar com 2, e 2 elevado a 2 te dá 4. Agora presta atenção em uma manipulação importante. Vamos lá. Observe comigo, isso aqui é importante, presta atenção. Observe comigo que esse expoente aqui, 74, ele é positivo. Nesse momento, ele é positivo. Quando você, presta atenção, isso aqui é importante. Quando você levou ele para o numerador, ele era positivo. Sim, aqui, quando você levou ele para o numerador, ele passa a ser o quê, professor? Ele passa a ser negativo. Sim. Ah, professor, entendi. Então, o senhor quer me dizer o seguinte, se ele fosse negativo, quando ele fosse para o numerador, ele ia passar a ser positivo, sim, por causa do joguinho de sinais, e você vai entender. Presta atenção na quinta aqui. O que é que nós temos? 3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a menos 3. Presta atenção para evoluir e não perder tempo aqui. Vamos lá. Na quinta questão, vou colocar até aqui para você, vamos lá. Na quinta questão, você tem o seguinte, não vacila com isso, tudo bem? Na quinta, você tem 3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a menos 3. Qual é a regrinha, professor? A regrinha é muito simples. E aí, você precisa evoluir. Vamos lá. Na divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. E aí, a regrinha é muito simples. Como é que vai ficar? Vamos lá. 3 elevado a quanto? A menos 2 menos 3, porque você subtrai. E aí você tem a seguinte ideia, vai ficar com 3 elevado a menos 2, tudo bem? Faz o joguinho de sinal, menos vezes menos, de sinais na verdade, menos vezes menos vai te dar o quê? Vai te dar mais, aqui fica 3, e aí você ficou com 3 elevado a menos 2, mais 3, você vai ficar com 3 elevado a 1, e 3 elevado a 1 vai te dar 3. E aí você sabe isso aqui. E aí, meu prime, minha prime, você não precisa perder tempo fazendo esse joguinho de sinal. Preste atenção aqui. Se você tem 3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a menos 3, como esse expoente que está no denominador, ele está o quê? Ele está negativo, o que vai ocorrer? Vamos lá. Você vai ficar com menos 2 elevado a... Quando você pega esse expoente e leva para o numerador, o que vai ocorrer? Como ele é negativo, ele vai o quê, professor? Ele vai positivo. Você já evolui. Você já ganha muito tempo fazendo isso. Observe o seguinte, esse 74, ele era positivo. Quando ele ficou negativo. Ah, entendi, prof. Toda vez que for negativo, passa a ser positivo, só isso. Somente isso. Evolua, ganha tempo e a gente precisa otimizar o tempo. E aí, profs, e aí vamos lá. Vamos ficar com 3 elevado a menos 2 mais 3 vai te dar 1 e 3 elevado a 1 vai te dar 3. Simplesmente assim. Entendido? Compreendido? Profs, é só isso. Simplesmente só isso. Posso vacilar, profs? Não, não pode vacilar de forma alguma com nada aqui. E aí, vamos lá por partes, evoluir mais um pouquinho. Presta atenção. Questão 6, nós temos o seguinte. Vamos lá brincar com a próxima propriedade. Vamos lá. Nós temos 0,2 ao quadrado vezes quem, professor? 0,5 ao quadrado, sim? O que é que nós temos? Multiplicação de potências de bases diferentes com expoentes o quê? Iguais. E aí, profs, e aí você aprendeu o seguinte. Toda vez que você tiver multiplicação de potências com expoentes o quê, professor? Iguais e bases o quê? Diferentes, nesse caso aqui, o que é que você faz? Multiplica quem? As bases e conserva o expoente. Mas eu vou te dar uma ideia bem cheque aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou te falar, evite trabalhar com decimal. Por quê, professor? A tendência é você errar. Sim, profs, a tendência é eu errar. E eu preciso que você erre menos possível. E para isso você vai adotar o meu estilo. Observe o seguinte. Você tem 0,2.
Se você tem 0,2, significa dizer que você só tem uma casa decimal após a vírgula, então significa dizer que esse 2 está sendo dividido por quanto? Por 10. Assim também você tem aqui quem, professor? 0,5. Uma casa decimal após a vírgula. Então significa dizer que esse 5 está sendo dividido por quanto? Por 10. Tudo bem? E aí, profs, e aí agora você multiplica. E aí simplesmente você vai ficar com quem aqui? 2 sobre 10 vezes 5 sobre quem, professor? 5 sobre 10. Vou colocar bonitinho aqui para você. 5 sobre 10. Tudo isso ao quadrado. E aí é aquela coisa da evolução. O que você pode fazer aqui? Você já pode simplificar logo de cara. Como assim, professor? Observe comigo e eu sei que você vai ver isso aqui. O 2 simplifica com 10, tudo bem? Aqui fica 1 e aqui fica 5. Até aí, sem nenhum problema para você. E você pode simplificar o 5 com 5, que vai te dar 1 e vai te dar 1. E aí você tem o seguinte, profs, multiplicação de frações. Simplesmente você vai multiplicar quem? 1 vezes 1, que vai te dar 1, e 1 vezes 10, que vai te dar quanto? Vai te dar 10. E aí você vai ter 1 sobre 10 ao quadrado. E você sabe que 1 ao quadrado, esse expoente 2 serve para o 1 e serve para o 10. Então você tem que 1 ao quadrado é 1, sem nenhum problema, você sabe isso. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, e 10 vezes 10 te dá 100. Profis, posso deixar a resposta em decimal? Pode sim. Perdão. Posso deixar a resposta em fração? Pode. Porém, toda a questão está em decimal. E aí eu vou te falar o seguinte, coloca a sua resposta em fração e também coloca a sua resposta em decimal. Professor, o que eu tenho aqui? Eu tenho um denominador sendo quanto? 100. Significa dizer que iremos ter duas casas decimais após a vírgula. E aí você vai colocar 0, observe que no seu numerador você só tem um algarismo, mas precisamos de duas casas decimais após a vírgula. Então teremos o 1, certeza, e teremos que acrescentar o 0. E logo esse 0 vem antes do 1. Então vai ser 0,0 quem? 0,1. Sempre esse último, sempre esse número que está no numerador, ele vai ser o último número. Tudo bem? Dá sequência quando você acrescentar o 0. Entendido? Compreendido? Profs, posso evoluir? Vamos lá. Vamos evoluir porque a gente tem muita coisa aqui, vários detalhes que eu preciso tirar aquela velha onda com você. Preste bastante atenção porque aqui a gente vai evoluir igual Pokémon, tá bom? Vamos lá. Questão 7. Na questão 7, aqui aquela velha manipulação, o que acontece? Vamos lá. Menos 0,4 ao cubo sobre 0,2 ao cubo. Ah, aqui fica muito fácil. Vamos lá. Presta atenção, você tem menos 0,4, colocar bonitinho aqui para você. Vamos lá. Menos 0,4 ao cubo sobre 0,2 ao cubo. E aí, profs, e aí que observe que você tem o quê? Divisão de potências de bases diferentes com expoentes iguais. A regrinha é muito simples. O que você faz? Você vai dividir exatamente as bases sem nenhum problema e conservar o expoente, repetir o expoente. E aqui ficou fácil, sabe por quê? Observe o seguinte, a primeira coisa aqui vai ser o sinal, tudo bem? Qual é o sinal aqui, professor? No numerador, negativo, no denominador, positivo. Menos dividido por mais, com certeza você sabe que é menos, tudo bem? E aí, profs, e aí vamos evoluir. Observe o seguinte, profs, vou transformar para a fração. Não, meu lindo, não, minha linda, aqui não é necessário. Observe que você tem o seguinte, vamos lá. 0,4 tem uma casa decimal após a vírgula. 0,2, uma casa decimal após a vírgula. Ah, professor, eu tenho a mesma quantidade de casas decimais. E aí, simplesmente, você já pode tirar quem? Exatamente a vírgula e tirar quem? O zero. Simplesmente assim. Profs, é só isso sim, porque nós temos a mesma quantidade de casas decimais. E agora, profs, ficou muito fácil, sabe por quê? Vamos lá? Você vai ficar com menos dividido por mais, você vai ficar com exatamente menos. E 4 dividido por 2, você sabe que é 2. E aí você vai ficar com menos 2 ao cubo. E aí, profs, vamos lá? Base negativa, dentro dos parênteses, expoente o quê? Ímpar. Ah, professor, vai permanecer negativa. A potência vai ser negativa. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2,
que vai te dar quanto? Que vai te dar 8. Tudo bem? Entendido? E aí, profs, e aí vamos lá brincar exatamente com a questão 8. Você tem 2 elevado a 2 elevado a 3. Potência de potência. Qual é a regrinha? Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Vamos lá? 2 vezes 3 te dá quanto? 6. E aí, profs, 2 a sexta, com certeza você sabe que é 64. Presta atenção aqui a partir de agora. Vamos lá. 9. Na 9 você tem o seguinte, vamos lá. 2 elevado a 3 elevado a 2. O que você tem aqui? Você tem potência de potência. Conserva-se a base e faz o que, professor? E multiplica os expoentes. 3 vezes 2 te dá 6. Você vai ter quanto? 64. Observe que na potência de potência você pode trocar as posições dos expoentes. Sim, não vai alterar o resultado, 64 e 64. Mas observe na 10. Na 10 você tem 2 elevado a 2 elevado a 3. E aí, professor, nós temos o que aqui? Potência de uma potência. Qual é a regrinha? Na potência de uma potência, você conserva exatamente a base e faz o quê? Resolve a potência que está no expoente. E aí, profs, 2 ao cubo te dá 8 e 2 elevado a 8, com certeza você sabe que é 256. Profs, e na 11? Na 11 você tem o seguinte, 2 elevado a 3 elevado a 2. Potência de uma potência. Qual é a regrinha, professor? A regrinha é muito simples. Você conserva a base e faz a potência que está no expoente. E 3 ao quadrado, você sabe que é 9. Você sabe que é 500 e quanto? 512. Ah, profs, na potência de potência, podemos trocar os expoentes, que o resultado não se altera, sim? Porém, entretanto, todavia, na potência de uma potência, quando a gente trocar a base pelo expoente ou expoente pela base, o resultado se alteram. Sim, cuidado com isso, porque isso aqui é muito importante. Presta atenção como observação e não pode vacilar com isso aqui. Vamos lá? 2 elevado a 3 elevado a 2 é diferente de 2 elevado a 3 elevado a 2. Vamos lá? 2 ao cubo elevado a 2 te deu 64, que é diferente de 2 elevado a 3 elevado a 2, que te deu 512. Cuidado com isso aqui. Cuidado que muita gente boa vacila com isso aqui e você não pode vacilar com isso. Entendido e compreendido? E aí, meu Prime, tudo certinho? Tudo bonitinho? Desculpa aí, de vez em quando trava aqui, mas é assim mesmo. Tô fazendo aquela aula, igual no cursinho, igual no seu colégio. A gente vai errando, a gente vai acertando aqui, a gente vai evoluindo. Tudo bem? Vamos lá? Vamos evoluir, vamos brincar mais um pouquinho, vamos lá tirar aquela velha onda. Vamos lá. Nós temos aqui a questão 12 dos exercícios propostos 02. Vamos lá brincar, presta atenção. O valor da expressão numérica 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 3, tudo isso elevado a 2 é. E aí, profs, e aí que preste bastante atenção, como é que você faz exatamente a resolução desse tipo de questão, tudo bem? Vamos lá. Você tem o seguinte, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 3 vezes 2, tudo isso elevado a 2, não é isso? Vamos lá. Profs, a primeira coisa que eu percebo é que esses dois primeiros fatores têm o quê? Tem as bases iguais. Esses dois últimos fatores também têm as bases o quê? Iguais. Eu vou aplicar exatamente a ideia. Vamos lá? Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 2 somado com menos 1, 2 somado com menos 3 vai te dar quanto? Menos 1. Vezes quem, professor? Multiplicação de potências de mesma base. E aí, profs, vou conservar exatamente a base e somar os expoentes. Menos 1 mais 3 vai te dar quanto? Vai te dar exatamente 2. E aí, professor, tudo isso elevado a 2. O que você tem aqui? Ah, já sei, professor. Eu vou poder aplicar potência de potência. Sim, vou poder fazer isso. Sabe por quê? Esse expoente 2 é menos 1, tá bom?
Ele vai trabalhar com menos um e ele também vai trabalhar com 2. Simplesmente você vai conservar a base. Vamos lá. 2 elevado a esse 2 vai multiplicar o menos um. 2 vezes menos um vai te dar quanto? Vai te dar exatamente menos 2. Vezes quem, professor? Esse 2 multiplica esse 2. Você vai conservar a base. Você conservou 2, fez simplesmente 2 vezes menos um te deu menos 2. Você vai conservar a base. Esse 2 a multiplicar exatamente 2 vai te dar 4. Agora observe o seguinte, essa potência, o expoente é negativo. E aí você já tem que evoluir junto comigo. Vamos lá entender. Se você tem 2 elevado a menos 2, como é que você pensaria? Ah, já sei, professor. Essa base é 2, o expoente é menos 2. A regrinha é bem simples. Toda vez que o expoente for negativo, você inverte a base. Se você inverter o 2, você vai ter quem? 1 sobre quem? 1 sobre 2. Elevado a quanto? Elevado a quando você inverte a base, você sabe que o expoente passa a ser positivo. E aí você vai ter meio elevado a 2. 1 elevado a 2 te dá 1 e 2 elevado a 2 te dá 4. Essa é a ideia para você fazer. Porém, entretanto, todavia, você vai evoluir junto comigo. Presta atenção como é que você vai pensar. Se você tivesse 2 elevado a 2, a sua resposta seria quanto? 4. Concorda comigo? Pense sempre logo na frente. Vamos lá. Você tem 2 elevado a menos 2. Suponha que esse sinal não fosse, esse expoente não fosse negativo. Seria 2 elevado a 2. Quanto é 2 elevado a 2? É 4. Só que aí você sabe que esse expoente é quanto? É menos 2. Você inverte. Quem inverte o professor de 4 é 1 sobre 4. Então você vai ter 1 sobre 4 e vai multiplicar quem? 3 elevado a 4. E 3 elevado a 4 você já sabe que é 81. Temos o que aqui? Multiplicação de frações. E aí você vai multiplicar quem? 1 vezes 81, que vai te dar 81, e 4 vezes 1, que vai te dar 4. Quando você observar exatamente a sua solução e as alternativas, só pode ser a alternativa letra A de apótema. Profs, é só isso, simplesmente só isso. Posso vacilar? Não. A gente não pode vacilar exatamente nesse tipo de questão. Por quê, profs? Porque isso cai, e se cai você precisa dominar com maestria. Tudo bem? Entendido e compreendido? Vamos lá, vamos evoluir para fazer mais uma questão? Vamos lá, fazer exatamente mais uma questão. Questão de número 13 dos exercícios propostos 02. Profs, e aí? E aí que você pega uma expressão dessa, uma expressão numérica dessa, você acha que não vai conseguir. Calma aí, parte por partes. Nós temos o seguinte. Questão 13. O valor da expressão. Vamos lá. Você tem dentro dos colchetes, e você tem dentro dos colchetes menos meio, dentro dos parênteses elevado ao quadrado, dividido por menos meio, dentro dos parênteses elevado ao cubo, vezes quem, professor? Agora, menos meio, dentro dos parênteses elevado à sexta, mais 2 elevado a menos 7. Vamos por partes. Aqui é só a aplicação de quem, professor? A aplicação das propriedades. Presta atenção. Observe que você tem aqui divisão de potências de mesma base. Você concorda comigo? Se você tem divisão de potências de mesma base, você sabe qual é a regrinha, professor? Conserva a base e faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, nesse caso aqui, você vai ficar com quem? Vamos lá. Você tem menos meio, dentro dos parênteses ao quadrado não, a quarta, se eu falei ao quadrado, desculpa no instante, aqui é menos meio a quarta, não é ao quadrado, desculpa aí, tudo bem? Vamos lá, vou ler novamente a expressão para não vacilar. Nós temos o seguinte, vamos lá, menos meio, dentro dos parênteses, elevado à quarta, dividido por menos meio, dentro dos parênteses, elevado ao cubo, vezes menos meio, dentro dos parênteses, elevado à sexta, mais 2 elevado a menos 7, agora tudo certinho. Profis, e aí? E aí que observe que aqui você tem exatamente divisão de potências de mesma base. A regrinha é muito simples. Você conserva a base e faz o quê? Subtrai os expoentes. 4 menos 3 vai te dar quanto? Vai te dar exatamente 1. Vou deixar esse 1 aqui para que você entenda o que eu vou fazer. Vezes quem, professor? Vezes meio, né? Menos meio, na verdade. Menos meio elevado a quanto? Elevado a sexta, mais quanto? 2 elevado a menos 7. E aí, profs, e aí agora que você tem o que aqui? Multiplicação de potências de mesma base. A regrinha é muito simples. Você conserva a base e faz o que, professor? Soma os expoentes.
1 mais 6 vai te dar quanto? Vai te dar 7. Mais quem? Já sei, professor. 2 elevado a menos 7. E aí, meu prime, você vai ficar atento e atenta com a seguinte manipulação. Vamos lá. Você tem 2 elevado a menos 7. Concorda comigo? Ah, já sei, professor. Esse expoente, ele é negativo. Vou fazer o quê? Inverter a base. Sim, vou fazer exatamente isso aqui. Vamos lá. Você vai ter menos meio, tudo bem, elevado a 7, mais quem? Mais meio, né? Porque inverso de 2 é 1 sobre 2, elevado a quanto? Elevado a 7. E aí você é inteligente. Observe que essa base é negativa, dentro dos parênteses e o expoente sendo ímpar. Você sabe que a resposta aqui vai ser negativa, sim? Concorda comigo? Independente de quem seja aqui a nossa potência, o nosso resultado vai ser negativo. Mas a outra potência você tem meio elevado a 7. Essa base é positiva. Ah, professor, o resultado aqui vai ser um resultado positivo. E com certeza você já observou que vai zerar. Vai zerar. Sabe por que vai zerar? Observe. Você tem menos meio elevado a 7. E aí você vai ficar com ele negativo, porque a base é negativa. 1 elevado a 7, com certeza você sabe que é 1. E 2 elevado a 7, você sabe que é 128. E agora, mais quem, professor? Meio elevado a 7 vai ficar positivo, vai ficar 1 sobre quem? 128. O que é que acontece? Menos 1 sobre 128 mais 1 sobre 128, com certeza você sabe que zera. E a nossa resposta está exatamente na alternativa letra E, de esfera. É simplesmente assim que você faz esse tipo de questão. Profs, é só isso? Simplesmente só isso. Posso vacilar com isso? Não. Você não pode nem pensar, nem cogitar e nem imaginar errar esse tipo de questão. Por quê, profs? Porque cai. E se cai, você precisa tirar onda com maestria. Entendido? Compreendido? Vamos lá? Vamos evoluir? Vamos fazer mais uma questão? Presta atenção exatamente aqui. Questão 14 dos exercícios propostos. Presta atenção na manipulação. Vamos lá. Questão 14. Exercício proposto 02, questão 14. A terça parte de 9 elevado a 11 é igual a... Professor, a terça parte de qualquer coisa é fazer o quê? Pegar esse valor dado e dividir por 3. Você sabe disso. Concorda comigo? Vamos lá. Queremos a terça parte de 9 elevado a quanto? Elevado a 11. E aí, profs, simplesmente você vai pegar quem? 9 elevado a 11 e dividir por 3. E agora presta atenção na manipulação. Vamos lá. Essa base é 3, essa base é 9. Profs, eu posso fatorar esse 9? Podemos sim, iremos fazer exatamente isso. Tudo bem? Professor, quem é o 9 fatorado? 9 fatorado é o mesmo que 3 ao quadrado. Vou fazer uma potência de potência. Vamos lá? 3 elevado a 2 elevado a 11. Tudo bem? Até aí, sem nenhum problema para você. Sobre quem? Sobre 3. Agora eu tenho a mesma base, mas vamos lá. Potência de potência. Você sabe que vai conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 11 vai te dar 22. Sobre quanto? Sobre 3. E aí você tem divisão e potências de mesma base. O expoente desse 3 do denominador, com certeza você sabe que é 1. E aí, profs, na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 22 menos 1 vai te dar 21. E aí, você olha, alternativa letra A, 3 elevado a 11. B, 9 elevado a 10. C, 9 elevado a 21. D, 27 elevado ao cubo. E, 27 elevado a 7. Quando você olha a sua resposta, nenhuma das alternativas bate com a sua resposta. Cuidado! Às vezes, você vai ter questões que você vai precisar manipular exatamente a solução. Como assim, professor? Vamos lá. Lembra que eu te falei que eu posso fazer manipulações, assim como eu posso ir, eu posso voltar? Observe o seguinte, 3 elevado a 21. Eu posso reescrever esse 3 elevado a 21 como sendo 3 elevado a 3 elevado a 7. Ah, professor, assim como eu posso ir, eu posso fazer o quê, professor? Eu posso voltar. Sim, eu reescrevi 3 elevado a 21 como sendo quem? 3 elevado a 3 elevado a 7, potência de potência. O que é que eu vou fazer? Resolver essa potência. 3 elevado a 3 vai te dar quanto? 27.
E aí, o expoente aqui é quanto? 7. Então, nós temos que 3 elevado a 21 equivale a 27 elevado a 7. Quando você observar a sua resposta e observar as suas alternativas, só pode ser a alternativa letra o quê, professor? Ah, letra E de esfera. Simplesmente assim, profs, simplesmente assim que você faz esse tipo de questão. Posso vacilar, profs? Não. Você não pode nem pensar, nem cogitar e nem imaginar errar esse tipo de questão. Por quê? Porque cai. E quando cai, você precisa manipular com maestria esse tipo de questão. Tudo bem? Entendido? Vamos lá. Vamos evoluir mais um pouquinho. Vamos lá fazer mais exercícios. Vamos lá. Agora, exercícios propostos 03. Nós temos exatamente o seguinte. Anota tudo, por favor. Tudo bem? Vamos lá. Questão 1. Sendo A e B números reais diferentes de zero, o valor de A ao cubo vezes B ao quadrado, tudo isso elevado a 3, sobre A ao quadrado vezes B ao cubo, tudo isso elevado a 2 é. E aí, profs, e aí vamos lá, vamos brincar, fazer as nossas manipulações no estilo matemática prime. Preste bastante atenção em cada uma das nossas manipulações. Vamos lá. Você tem o seguinte, eu vou reescrever A ao cubo vezes B ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo, sobre quem, professor? Sobre A ao quadrado vezes, em parênteses, não é isso? A ao quadrado vezes B ao cubo, tudo isso elevado a 2. E aí, observe, você tem potência de potência aqui. E aí você tem, vamos lá, esse 3 vai multiplicar o 3 do expoente do A, e esse 3 vai multiplicar o 2 do expoente do B. Vamos lá? Você vai ter A elevado a 3 vezes 3 vai te dar 9, vezes quem? Conserva a base. Tudo bem? Conservei a base a base A. Estou conservando a base B. 3 vezes 2 vai te dar quanto? Vai te dar 6. Vou colocar bonitinho aqui é B, tudo bem? O expoente que é 6. Sobre quem? Esse 2 vai multiplicar o 2 do expoente da base A, e esse 2 vai multiplicar o 3 do expoente da base B. 2 vezes 2 vai te dar 4, então você vai ter A elevado a 4, B elevado a 3 vezes 2, conservei a base, tudo bem? Nesse caso, as bases. 3 vezes 2 vai te dar quanto? Vai te dar 6. E aí, profs, e aí nós temos uma multiplicação sem nenhum problema. Que bom, aleluia, Senhor, nós temos uma multiplicação. Você sabe que você tem A quarta, não, A elevado a 9 sobre A elevado a 4. Na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Você vai colocar A elevado a 9 menos 4 vai te dar 5. E aí você tem o seguinte, B elevado a sexta sobre B elevado a sexta. Ah, professor, já sei. Se eu pego um número e divido por ele mesmo, o resultado é simplesmente 1. Você sabe disso. Ou simplesmente, você tem o seguinte, vezes quem, se você quisesse pensar na divisão de potências de mesma base, você conserva a base e faz o quê? Subtrai os expoentes. 6 menos 6 vai te dar quanto, professor? Vai te dar 0. E B elevado a 0, lembrando que B, A e B são diferentes de zeros, que ele diz no enunciado. O que é que você tem? B elevado a 0 vai te dar 1. Simplesmente você já sabia isso. Então, nossa resposta é A elevado a 5. E aí você corre, olha as suas alternativas e olha a sua resposta. Só pode ser a alternativa letra C de circunferência. Profs, é só isso. Meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso. Entendido? Compreendido? Vamos lá? Fazer exercício proposto 03. E aqui é aquela coisa do decimal. Eu coloquei questões que envolvem decimais porque eu preciso que você saiba manipular cada um dos decimais, tudo bem? Vamos lá, questão 2 é uma questão que eu coloquei da FUVEST, é interessante, vamos lá. O valor de 0,2 ao cubo mais 0,16 ao quadrado é. E aí, você vai responder cada uma dessas potências separadamente. Presta atenção como é que você vai fazer. Vamos lá por partes. Você tem 0,2 ao cubo mais 0,16 ao quadrado. Presta atenção. 0,2 ao quadrado. Faça cada potência separadamente. Ó, prof, tem propriedade? Não. Propriedade da soma aqui não tem nenhuma, tudo bem? Vamos lá. 0,2 ao cubo. Vamos manipular isso aqui? Presta atenção aqui. 0,2 em forma de fração é o mesmo que tem uma casa decimal após a vírgula, é o mesmo que 2
sobre 10, tudo isso ao cubo. E aí, profs, 2 ao cubo é o 2 multiplicado 3 vezes, que vai te dar 8, e 10 ao cubo é o 10 multiplicado 3 vezes, e você já sabe qual é o resultado. Esse resultado aqui é exatamente quanto? 1000. Então, aqui você vai ter 8 sobre quem? Sobre 1000. Até aí, sem nenhum problema para você. E aí você tem 0,16 ao quadrado. E aí, profs, você tem o seguinte, vamos lá? Presta atenção. Em forma de fração, você tem duas casas decimais após a vírgula. Então, significa dizer que o 16 está sendo dividido por quanto? Por 100. Então, vai ser 16 sobre 100 ao quadrado. E aí você sabe, 16 ao quadrado é o mesmo que 16 vezes 16, e 16 vezes 16 vai te dar 256. Simplesmente assim. Profs, é só isso? Simplesmente só isso. E 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que vai te dar quanto? 10.000. E aí você vai ter mais quanto, professor? Mais 256 sobre 10.000. E agora, observe a minha manipulação. Esse denominador é 10.000. Olha a manipulação que você vai fazer. Simplesmente, você vai acrescentar um zero no numerador e um zero no denominador. Sim, porque agora você vai ficar com denominadores iguais. Sim, eu posso fazer isso. Porque se eu simplificar esse zero com esse zero, volta para 8 sobre quem? Sobre 1000. Eu simplesmente estou percebendo que esse denominador é 10.000, esse é 1000, eu vou acrescentar um zero nesse denominador, e se eu coloco um zero no denominador, eu tenho que colocar um zero no numerador. E aí você ficou com 80 sobre 10.000, mais quem? 256 mais 10.000. Ah, profs, agora é só fazer o quê? O trabalho braçal de somar. Somar quem, professor? Já sei. Eu vou somar simplesmente 80 mais 256. E você sabe que por que eu fiz isso aqui? Porque você aprendeu comigo, já revisou comigo, que na adição de frações com denominadores iguais, você conserva o denominador, nesse caso vai ser 10.000, sobre quem? 80 mais 256 vai te dar 336. Profs, é só isso, simplesmente só isso. E aí você tem que tirar exatamente a velha onda. E aí, você não vai mais perder tempo fazendo a divisão ridícula. Porque quando você observar, você tem o seguinte: quantas casas decimais vamos ter depois da vírgula, professor? 4 casas decimais, porque eu tenho 4 zeros. Quando você observar aqui, o número vai ter que ter 336. Letra A, 264 não pode, sim? B, 336 pode ser. 1056 já não pode ser, tudo bem? T, 2568 não pode ser. Letra E, 6.256 não pode ser. Eu nem preciso transformar, não preciso transformar para decimal. Já sei que a alternativa só pode ser a alternativa letra B de quem, professor? De baricentro. Mas vamos lá. Observe que você tem 4 zeros no denominador. Você vai precisar de 4 casas decimais após a vírgula. Só que no seu numerador só tem 3 algarismos. O que é que você faz? 0,0. Agora você simplesmente vai colocar o 336 e realmente só pode ser a alternativa letra o quê, professor? Letra B de baricentro. Entendido? Compreendido? Profs, posso vacilar aqui? Não, não pode vacilar aqui. Entendido? Posso evoluir? Vamos lá, presta atenção na questão 3. Essa questão 3, ela é viciada em cair em vestibular. É vício. Essa questão 3 aqui, ela é viciada em cair em vestibular. E eu preciso que você domine. Essa questão 3 aqui, ela é top, porque eu sei que muita gente boa não sabe fazer essa manipulação aqui. Tudo bem? Vamos lá? Vamos evoluir aqui para essa questão. Vamos lá. Exercício proposto 03, questão 3. Diz o seguinte: se A é igual a 2 ao cubo, B é igual a A ao quadrado, C é igual a 2 elevado a A, o valor de 2 vezes A vezes B vezes C é A, B, C está multiplicando aqui, tudo bem? Queremos quem, professor? O valor de 2 vezes o A vezes o B vezes quem? O C. E aí, prof, se liga aqui. Vamos lá brincar? Observe comigo, você tem 2 vezes. Profs, quem é A? A é 2 ao cubo. Coloquei para você, 2 ao cubo. Profs, quem é B? B nosso, B é A ao quadrado. Ah, vou ter que achar o B assim. Vamos lá, vamos brincar? Presta atenção. Você sabe que A equivale a 2 ao cubo que ele informa.
Profs, quem é B? B é A ao quadrado. O que que você vai fazer? No lugar de A, você vai substituir por 2 ao cubo. Então, você vai ter o seguinte, vamos lá, abre parênteses, você vai ter o A. Quem é o A? 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a 2. Potência de potência. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 vai te dar 6. E agora você vem substituir 2 elevado a sexta. É só isso, profs? Simplesmente só isso. Profs, quem é C? C equivale a 2 elevado a A. E aí, professor, quem é A? A é 2 ao cubo. Você vai ficar com 2 elevado a 2 ao cubo. Você tem aqui potência de uma potência. O que é que você faz? Você sabe que tem que resolver exatamente essa potência. Você vai ficar com 2 elevado a 2 ao cubo te dá 8. Você simplesmente vem aqui e substitui 2 elevado a 8. Profs, e agora? Agora observe que você ficou com multiplicação de potências de mesma base. O expoente desse 2 é 1. E aí você sabe que na multiplicação de potências de mesma base, você faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Vamos conservar a base aqui. Vamos lá? Teremos 1 mais 3, 4 mais 6 é 10, mais 8 te dá 18. A nossa resposta é 2 elevado a 18. Você olha a nossa resposta, a sua resposta está na alternativa letra C de circunferência. Entendido e compreendido? Profs, é só isso, simplesmente só isso. Tudo bem? Posso evoluir? Vamos lá, vamos evoluir para mais uma questão. Vamos lá. Agora presta atenção. Eu te falei que essa 03 é viciada, não te falei isso aqui? A 03 é viciada em cair no vestibular, mas essa 04, ou a questão 4, na verdade, é um vício enorme, mais do que a 3. E muita gente boa vacila nessa manipulação aqui. Presta atenção nessa questão 4 dos exercícios propostos 03, que você vai falar o seguinte, profs, e cabeção, que essa é aquela questão tipo cabeção mesmo, que você pira o cabeção. Presta atenção, diz o seguinte, a questão 4. Dos números abaixo, o que está mais próximo de 4,01 a sexta vezes 32,1 a sétima sobre 10,03 ao quadrado vezes 128,1 a sexta é. Presta atenção exatamente aqui. Ele deixou bem claro no enunciado dos números abaixo que está mais próximo. Ele está dizendo para você assim, é lindo, é linda, faça manipulações. É isso que ele está dizendo para você. Presta atenção, não vou escrever a expressão, mas vou colocar cada uma das potências e você vai compreender cada uma das potências. A primeira potência que você tem é exatamente quem? Vamos lá, 4,0,1, não é isso? 4,01 elevado à sexta. 4,01 elevado à sexta é aproximadamente quem aqui, professor? 4,01 é aproximadamente 4 elevado à sexta. O que você vai fazer aqui? Você vai fatorar esse 4. E aí você sabe que 4 fatorado é o mesmo que 2 elevado a 2 elevado à sexta. Profs, e aí? E aí você vai ter potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 6 vai te dar quanto? Vai te dar 12. Prontinho. Essa primeira potência resolvidinha, tudo bem? Vamos lá. Segunda potência, você tem o seguinte. 32,1, tudo bem? 32,1 elevado à sexta. 32,1 elevado à sexta, não, elevado à sétima. 32,1 elevado à sétima é aproximadamente 32 elevado à sétima. E aí, professor, quem é 32 fatorado? Já sei, 32 fatorado é o mesmo que 2 elevado à sétima, tudo bem? Perdão. 32 é o mesmo que 2 elevado a 5 elevado a 7. Agora tudo certinho. E aí, profs, potência de potência. Entendi, profs. Eu tenho que colocar o número mais próximo do número que eu posso fazer uma fatoração. Nesse caso, o 4, o 32. Fatorei eles bonitinho. 2 elevado a quinta elevado a 7. Tudo bem? Simplesmente você conserva a base, potência de potência, e multiplica os expoentes. 5 vezes 7 vai te dar quanto? 35. Denominador, você tem o seguinte, vamos lá, 10, colocar bonitinho, 10,03 elevado a 2. Prof, já sei, 10,03 elevado a 2 é o mesmo que 10 elevado a 2. E aí você vai deixar bonitinho aqui para você, tudo bem?
você vai colocar para você 10 elevado a 2, até deixar dentro dos parênteses, tudo bem? Você vai entender a manipulação exatamente daqui a pouquinho, tudo bem? Deixa aí guardadinho aqui, que aí a gente vai evoluir bonitinho aqui. Agora você tem o seguinte, vamos lá. A outra potência que você tem é 128, tudo bem? 128, colocar bonitinho aqui. 128,1 elevado à sexta. E aí, profs, 128,1 elevado à sexta é aproximadamente 128 elevado à sexta. E aí, o que é que eu vou fazer? Fatorar aqui também. O que é que nós temos? 128 na forma fatorada é o mesmo que 2 à sexta, tudo bem? 2 elevado à sexta, elevado... A sexta não, perdão. 2 elevado a 7, tudo bem? Aqui elevado a 6. Agora tudo certinho. E aí, profs, o que é que você sabe? Que nós temos potência de uma potência, conserva-se a base e multiplica os expoentes. 7 vezes 6 te dá quanto? 42. E agora, profs, já temos exatamente tudo que a gente precisa. Vamos lá brincar? Substituindo, colocar para você numerador, denominador. Profs, quem são as potências do numerador? Vamos lá colocar bonitinho para você aqui. Ficamos com 2 elevado a 12 vezes 2, né? Elevado a 35, sobre quem? 10 elevado a 2, até aí sem nenhum problema para você, vezes quem? 2 elevado a 42. Ah, já sei, prof, já sei o que a gente vai fazer. Presta atenção. No numerador, nós temos multiplicação de potências de mesma base. Qual é a regrinha, professor? Conserva-se a base e somos expoentes. Você vai ficar com 2 elevado a 12 mais 35, vai te dar 47. Sobre quem? 10 elevado a 2 vezes 2 elevado a 42. Ah, professor, eu posso fazer divisão de potências de mesma base. Sim. Simplesmente, o que é que você vai fazer? Na divisão de potência de mesma base, ficamos com 2 elevado a 47, dividido por 2 elevado a 42. Conserva a base e subtrai os expoentes. 47 menos 42 vai te dar 5. Sob quem? O 10 bonitinho. 10 ao quadrado vai ficar quanto aqui para você? Você já sabe que é 100. E aí, professor, 2 elevado a 5 te dá 32. Sob quem? Sob 100. E aí você sabe, teremos que transformar para decimal. Se nós temos o denominador 100, significa dizer que teremos duas casas decimais após a vírgula. Então você vai ter 0, mas no seu numerador tem 2 algarismos. Então simplesmente você coloca o 32. Quando você observar a sua resolução, a sua resposta e observar as alternativas, só pode ser a alternativa letra C de circunferência. Profs, é só potência? Sim. Simplesmente estamos trabalhando um pouquinho de potência, as propriedades que a gente aprendeu. Posso vacilar com isso? Não, profs. Não posso nem cogitar, nem imaginar em vacilar com isso aqui, porque eu sei que eu tenho que dominar tudo isso com maestria no estilo matemática prime. Tudo bem? Vamos lá? Vamos evoluir mais um pouquinho? Vamos lá. Presta atenção. Questão 5 dos exercícios propostos 03. Essa aqui é basicona mesmo. Vamos lá? O valor de quem, professor? Vamos lá. O valor de 3 elevado a menos 1, mais 5 elevado a menos 1, sobre 2 elevado a menos 1 é... Ah, professor, aqui não tem muito erro, não. Vamos lá brincar aqui comigo. Quem é o numerador, professor? O nosso numerador é 3 elevado a menos 1, mais quem? 5 elevado a menos 1. E aí, pensa exatamente como eu te ensinei. Se você tivesse 3 elevado a 1, seria 3. Seria não, é 3, né? 3 elevado a 1 é 3. Só que é quanto? Menos 1. Você inverte o resultado. O inverso de 3 vai te dar 1/3, tudo bem? Mais quem, professor? Vamos lá. 5 elevado a menos 1. Se fosse 5 elevado a 1, seria 5. Como é 5 elevado a menos 1, inverte. Você vai ter exatamente 1/5. E aí, professor, no numerador temos adição de frações. Observe que 3 é primo, 5 é primo, então o M e MC, entre eles, é o produto deles. E aí, 3 vezes 5 vai te dar 15. Regrinha básica, divide pelo denominador, e multiplica pelo numerador. 15 dividido por 3 te dá 5. 5 vezes 1 te dá 5, sem nenhum problema. Aqui a gente vai evoluindo. 15 por 5, que te dá 3. 3 vezes 1 vai te dar 3. O numerador é exatamente 5 mais 3, que te dá 8, sobre 15, ou simplesmente 8/15. E o denominador, já sei, professor, o denominador é 2 elevado a menos 1. E aí, professor, se tivesse 2 elevado a 1, seria 2. Como é 2 elevado a menos 1, você inverte a resposta. É 1 sobre quanto? Sobre 2. O que é que você tem? Numerador sobre denominador.
Quem é o numerador, professor? Já sei. É 8 sobre 15. Concorda comigo? Vou colocar para você aqui, até embaixo mais um pouquinho. O seu numerador é exatamente 8 sobre 15. O denominador é 1 sobre 2. Divisão de frações. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. 1 sobre 2 é o mesmo que 2 sobre 1. Multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 8 vezes 2 te dá 16 e 15 vezes 1 vai te dar 15. Quando você olhar exatamente a sua solução e olhar as alternativas, só pode ser a alternativa letra D de diâmetro. Profs, é só isso, simplesmente só isso. Posso vacilar? Não. Nesse tipo de questão aqui, não pode vacilar, porque eu estou te mostrando tudo o que você precisa dominar com maestria no estilo Matemática Prime. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer mais uma questão para a gente evoluir? Vamos lá. Questão 6 dos exercícios propostos 03 diz o seguinte: o valor de 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4 sobre 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 6 é... Profs, vamos lá brincar? Vou separar o numerador. Vamos lá. Numerador, você tem o seguinte: 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4. Qual é a regrinha? Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 2 vai somar com menos 3, que vai somar com menos 4. Com certeza você sabe que vai ficar com menos 9. Até aí, sem nenhum problema para você. Quem é o seu denominador, professor? Vamos lá? 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 6. E aí, professor, já sei. Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Menos 1 somado com menos 6 vai te dar menos 7. E aí, professor, teremos numerador, colocar aí para você, numerador sobre denominador. E nesse caso teremos 10 elevado a menos 9, tudo bem? 10 elevado a menos 9, sobre quem? 10 elevado a menos 7. E aí, profs, e aqui você pode fazer duas manipulações. Observe que a letra B, a alternativa letra B, C, D e E são números decimais, tudo bem? E aí você pode trazer exatamente o 9, tudo bem? Ou pode levar o menos 7. Eu vou levar o menos 7. Observe o seguinte: você ficou com 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a menos 7. Na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Você sabe o seguinte, que eu vou conservar o 10 e vou conservar exatamente o menos 9. Bonitinho aqui. Esse menos 7 vai. Lembra aquele troca de sinal que eu te falei? E aí você vai ter exatamente aqui, quem já sei, professor, você vai ter exatamente 7. E nesse caso você ficou com 10 elevado a menos 9 mais 7. Você vai ficar com 10 elevado a menos 2. Então você já sabe, observe, que você tem menos 2 no expoente. Então significa dizer que você vai ter duas casas decimais após a vírgula. Quando você observar isso que eu te ensinei, e aí você já evolui, e aí você não vai perder tempo, você sabe que se o expoente for negativo, nesse caso o expoente é menos 2, teremos duas casas decimais após a vírgula. E quando você olha cada uma das alternativas, só a letra C que tem duas casas decimais após a vírgula. E aí você não vai perder tempo. É dessa maneira que você tem que evoluir junto comigo. Ah, profs, mas tem como fazer de outra maneira? Tem. Vamos lá? Você sabe que toda vez que o expoente for negativo, você inverte a base. Que base é essa? Essa base é 10. O inverso de 10 é o mesmo que 1 sobre quanto? Sobre 10. O expoente que é negativo passa a ser o quê, professor? Positivo. E aí você sabe que 1 elevado a 2 vai te dar 1 e 10 elevado exatamente a 2 vai te dar 100. Nós temos exatamente 100 no denominador, 2 zerinhos, então teremos que ter duas casas decimais após a vírgula. Você vai colocar 0, como você só tem um algarismo no numerador, você vai colocar um 0 e colocar o número que está no numerador. É 0,01, que realmente bate a alternativa letra C de circunferência. Profs, é só isso. Meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso. E eu preciso que você evolua junto comigo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer a última questão dessa nossa aula de hoje, tudo bem? Vamos lá. Exercício proposto 03, questão 7, é uma questão da FGV. Diz o seguinte: se x é 32, incluindo quanto zero, professor? 1, 2, 3, 4, 5. Observe que eu não preciso nem falar que número é esse, sim? Se você for colocar, você separa de 3 em 3, sim? Então você vai ter
3.200.000. Mas não precisa se preocupar com isso não, meu lindo. Observe, você e minha linda, observe o seguinte, você tem 32 incluindo 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tudo bem? E y é 0,00002. Então, x vezes y é. O que você vai ter que fazer aqui? Primeira coisa, você vai ter que transformar para uma potência, colocar para você, transformar para uma potência. Vamos lá, presta atenção, x é igual a 32, incluindo 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Mais uma vez, conferir. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso equivale a 32 vezes. Como esse número é grande e você tem 5 zeros, significa dizer que é o mesmo que 10 elevado a quanto? Elevado a 5. Tudo bem? Entendido? Profis, eu posso fatorar o 32? Pode sim. 32 é o mesmo que 2 elevado à quinta vezes 10 elevado à quinta aqui. Entendido a fatoração? Quem é o y, professor? O y é 0,12345. 1, 2, 3, 4, 5. Confere? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem um 2. Prontinho. É assim que a gente faz. Profis, eu quero transformar esse número para um decimal. Simplesmente você vai escrever o número 2 que está aqui, e esse número é pequeno. Se é pequeno, o expoente, ele é o quê? Ele é negativo, tudo bem? Esse número é pequeno, então esse expoente é o quê, professor? Negativo. E aí você vai ter 2 vezes quem? Como esse número é pequeno, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 casas decimais após a vírgula. E aí, que é aquela velha manipulação. Presta atenção. Observe que eu coloquei o 2 aqui, tudo bem? Eu estou colocando o 2. Você vai pensar junto comigo que essa vírgula está correndo para exatamente para aqui, sim? Aí você vai ter que conferir aqui novamente se eu não estou errado. 1, 2, 3, 4, 5. Estou errado aqui, tudo bem? Eu contei errado, aqui é 0, tudo bem? Desculpa aí. 1, 2, 3, 4, 5, incluindo o 2. Vamos lá, bonitinho aqui. O que vai ocorrer? Vamos lá brincar. O que você vai pensar? Que essa vírgula vai correr para aqui. Eu coloquei na frente é aqui. Essa vírgula vai vir para aqui. Então, como você tem 5 casas decimais após a vírgula, você vai reescrever como? Você simplesmente vai colocar o número que você tem aqui, nesse caso 2, vezes quem? Como você tem 5 casas decimais após a vírgula, é o mesmo que 10 elevado a menos 5. Ops, é só isso, simplesmente só isso. Esse número é grande, perdão, esse expoente é positivo. Esse número é pequeno, o expoente é negativo. O que é que você quer? Você quer x vezes y. E nesse caso é 2 à quinta vezes 10 à quinta vezes 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 1 vezes 10 exatamente a quem, professor? A menos 5. Tudo bem? E aí, profs, e aí tá muito fácil. Observe que você vai multiplicar quem? Você vai multiplicar o 2 à quinta por quem, professor? Por 2. Mas quem é 2 à quinta? Você sabe que 2 à quinta é quanto? 32. Então, na verdade, quem é que você está multiplicando aqui? 32 vezes quem? Vezes 2, que te dá 64. Você já sabe que dá 64. E aí, você também vai multiplicar agora, ó. Vamos lá? 10 à quinta vezes 10 a menos 5. Qual a regrinha, professor? Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 5 mais menos 5 vai te dar 0, e 10 elevado a 0 te dá 1, e aqui você vai multiplicar 32 vezes 2 vezes 1, vai te dar 64. A sua resposta, que é 64, bate na alternativa letra C, que é 64. Tudo bem, meu Prime? Tudo certinho, entendido e compreendido com maestria exatamente cada uma das questões? É assim potenciação. E eu preciso que cada manipulação que eu fiz aqui, que você domine com maestria no estilo Matemática Prime. Porque cai em logaritmo, cai em exponencial, cai em PG, e quando cai lá, eu sei que muito aluno vacila em errar questões porque não consegue manipular, não manipular potências. E eu estou te mostrando todas as potências que a gente pode fazer. Entendido e compreendido? E aí, profs, e aí, essa aula de hoje a gente finaliza nesta questão. Na nossa próxima aula, eu vou fazer mais 4 questões. São questões rapidinhas que a gente vai fazer. Mais 4 questões para que você possa dominar tudo com maestria
no estilo Matemática Prime. Eu vou finalizar essa aula aqui, porque a aula vai ficar muito longa e eu não quero deixar essa aula com mais de 1 hora e meia. Já tem 1 hora e meia, um pouquinho, 1 hora e um pouquinho aqui, 1 hora e 30, 1 hora e 40. Eu não quero deixar essa aula com 2 horas, 2 horas e um pouquinho, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vem, faz mais 4 questões e finaliza o conteúdo de quê, professor? De potenciação no estilo Matemática Prime, tudo bem? Meu Prime, minha Prime, muito obrigado. Fica com Deus. Estou aguardando você na nossa próxima aula, ok? Fui. Valeu.